A partir de agora, você na nossa companhia. Estamos chegando com mais uma edição do programa Mulheres. Eu sou Denise Bichlen e sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um encontro aqui na Imagem da Cidade. Já começando com o meu entrevistado aqui, apresentando o meu convidado no estúdio, Dr. Ivon Braga Vieira, que é coordenador da Comissão do Direito do Idoso da OAB Blumenau. Dr. Ivon, seja bem-vindo aqui à TV Galega. Muito obrigado. Me sinto muito bem estando aqui. Dr. Ivon, estando aqui para falar sobre uma causa, um mês, uma cor que evidencia uma preocupação. Nós estamos no Junho Violeta, que é um mês dedicado à conscientização e prevenção da violência contra a pessoa idosa. Bom se nós não tivéssemos um mês como esse, se não tivéssemos essa realidade. Para comemorar, né? Pois é, mas temos infelizmente porque é necessário, porque essa violência existe e os números mostram, doutor Ivon, que infelizmente essa violência vem crescendo no nosso país, essa violência contra a pessoa idosa. Vem crescendo. Pois é, doutor Ivon, como é que o senhor avalia também a importância e ao mesmo tempo uma temática como essa, falar sobre a violência contra a pessoa idosa e evidenciar, por exemplo, então esse mês, o Junho Violeta? O que ocorre é que as pessoas têm a sua idade juvenil, depois uma idade adulta, e acontece que o ocaso, que seria a velhice, passa a ser uma coisa desprezível. Normalmente a sociedade vê assim, os idosos, as idosas, somente pelo fim da própria vida, tá? É como se houvesse dado uma sentença de morte e para isso o idoso realmente fica totalmente desamparado, tá? É uma triste realidade e agora também em tempos de pandemia a gente pontuou muito como imprensa, trouxe muito os números relacionados, doutor Ivon, por exemplo, nessa questão da violência contra a mulher, a violência doméstica que realmente teve um crescimento absurdo. Só que ao mesmo tempo, quando a gente vive um mês como esse, o Junho Violeta, que traz à tona a violência contra a pessoa idosa, os números também são absurdos e os números também mostraram um crescimento agora durante a pandemia da Covid-19 e muitas vezes, né, doutor Ivon, essa violência que fica ali, em quatro paredes, ou selada no seio familiar e não é colocada para fora. As pessoas de fora nem imaginam o que está acontecendo com aquele idoso ali no seio familiar, né? Realmente. O idoso, ele fica praticamente desamparado, desconhece os seus direitos, né? Fica na sensação de que um familiar mais próximo é que pode resolver os problemas dele, quando não é por aí. Nós temos exemplos de idosos que chegam até a questão do suicídio. Eu conheço histórias de idosos que suicidaram porque conseguiram chegar até a cozinha, pegar uma faca, se matar, achando que era a solução para ele, em desespero total. Então nós sentimos que a ótica para que esses problemas da idade avançada possam ser resolvidos de uma forma mais consciente. Existem leis que podem proteger o idoso, que podem trazer realmente uma solução mais adequada. É isso que nós vemos de uma forma bem direta. Quando a gente fala sobre leis, quais são as garantias, quais são os direitos assegurados à pessoa idosa e principalmente até para poder entender idoso no país e a partir dos 60 anos, o senhor confere isso? 60 anos. 60 anos. Determinado pela própria ONU, né? Uhum. E existe a Lei 10.741 de 2003 que veio proporcionar aos idosos uma maior e melhor qualidade de vida e garantia dos seus direitos. Essa é uma lei que veio para poder endireitar as coisas que antes de 2003 era uma situação bastante desagradável, né? Tanto para o idoso quanto para os seus familiares, né? Entre as penalidades, existe aí que se define os crimes que são reconhecidos como uma ação. É importante falar isso, Denise, em relação a que
é uma ação penal incondicionada que acaba ocorrendo em função de não ser necessário que a vítima se coloque à frente. Sendo uma ação penal incondicionada, é evidente que o Ministério Público ele deve estar à frente nessa situação. É uma questão mesmo de dar todas as condições de defesa ao idoso. A ONU alerta até que devemos reconhecer uma maior atenção deve ser dada aos desafios específicos dessa terceira idade e que prevê também que a população dos maiores de 60 anos em 2023 ela poderá alcançar a marca de 1 bilhão e 400 milhões de idosos. Então imagina quantos problemas existirão em toda a sociedade, em todo o território, no mundo inteiro, e que poderá realmente agravar ainda mais essa atual situação. Existem as oportunidades de ser declarada uma denúncia contra os maus tratos através de uma procura de um socorro urgente, que podemos adequar aí o Disque 100, o fone do governo federal, socorro urgente, Ministério Público e o site até da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. É importante que se esclareça essa condição. Existe o lado negro, que é o sofrimento do idoso, mas existem situações que poderá ser adequada a essas sugestões para soluções dos problemas existentes. E quando a gente fala, doutor Ivon, sobre essa violência contra a pessoa idosa, contra os idosos, muitas pessoas podem imaginar que apenas aquela violência física, infelizmente as agressões que também existem, que deixam marcas, que muitas vezes até podem tirar a vida desse idoso. Mas existem outras formas de violência, existem outras formas, inclusive, de desrespeito à pessoa idosa, que também são enquadrados nesse quesito de violência, né? Exatamente. Bom, há de se ressaltar que em função de haver o aumento dessa longevidade, devido às descobertas da medicina, a melhoria da distribuição de renda, a criação de estruturas das instituições e acesso a outras facilidades, aspectos como a inclusão social, educação, trabalho e cultura destinada aos idosos, têm sido colocados em segundo plano. Não há valorização, não se leva em conta que, independente da idade, esses idosos possuem plena capacidade para exercer seus direitos. Há uma exclusão social e civil, desmedida dos idosos em sua maioria, e o imponderável ocorre em relação aos que possuem melhores condições financeiras, ou destacam-se por seu saber intelectual, o que é a minoria. Esse comportamento da sociedade é que relega a um segundo plano, aos menos favorecidos, desconhecendo a situação das dificuldades financeiras e se estende aos portadores da diminuição da capacidade de trabalho. Isso vem encobrir aí as demais diferenças das agressões, das formas de agressões, e que chega a ponto até do abandono. Isso é ocasionado, melhor dizendo, dentro do próprio lar da pessoa. Dentro da própria casa, ele é ofendido, ele é maltratado, ele não encontra o carinho, ele não encontra as situações de soluções aos problemas que lhe afligem, né? O senhor tocou num ponto importante, a questão do abandono. Quando somos crianças, os nossos pais fazem de tudo e mais um pouco. Não medem esforços, não dormem se for necessário, não comem se for necessário, para garantir o nosso sustento, a nossa saúde e a nossa segurança. Exatamente. Depois vem o momento dos filhos fazerem isso com seus pais. E alguns filhos acabam esquecendo que também têm esse compromisso, que também devem, né, essa obrigação junto aos seus pais, esse cuidado, esse zelo. Existe também essa responsabilidade, isso mesmo. Existe termos jurídicos que obriguem, ao mesmo tempo, que coloquem isso como uma garantia realmente de segurança
o filho tendo realmente o dever e a responsabilidade de cuidar dos seus pais, até para a gente pontuar isso como motivo de informação aqui no nosso programa? Sim, porque o que caracteriza realmente essa situação é o chamado abandono. O abandono, ele cobre várias situações, né? Vamos dizer assim, o distanciamento que a família faz, a responsabilidade que um dos filhos ou um dos herdeiros passa para o outro, achando que aquele que está mais bem aquinhoado possa ser o responsável pela subsistência do idoso, do pai ou da mãe, né? Então, em suma, é uma diferenciação que, em relação quando ele é criança, quando ele foi bem tratado pelos pais, né? O tempo passa, envelhece, o idoso está necessitando da presença dos filhos para poder, são os mais próximos, e na verdade isso não ocorre, né? Então é o chamado a situação de abandono, né? Perante a justiça, o filho ele pode ser chamado para responder pelo seu pai e pela sua mãe? Sim, é o incapaz, o pai sendo incapaz, quem está mais próximo é que tem aquela responsabilidade, é classificado como o mau tratamento que se leva aos pais, e a partir daí existe a área criminal que vem trazer a pessoa a um julgamento, a um processo, e que poderá, na verdade, até levá-lo à prisão. Né? Existe um artigo onde diz que a prisão de 6 meses a 1 ano aos maus tratos que o idoso tenha. Né? O responsável é que vai pagar por aquilo. Né? Talvez seja um momento de ele pensar bem quando ele tiver uma pena, né? Quando ele tiver uma sentença desagradável de ir cumprir uma cadeia, porque tratou mal o pai, né? Sendo que apenas ele foi pedido para dar uma atenção, para dar um cuidado, um zelo e multiplicar o amor, que com certeza ele deve ter recebido ao longo da sua criação, né? O que ele quer, o idoso quer, é exatamente aquilo que ele deu quando era... O filho era garotinho, quando era juvenil, quando era pré-adolescente, adolescente, adulto, né? Então ele precisa daquele retorno emocional, né? E, na verdade, quando há a situação de não atender essas necessidades, praticamente é considerado o abandono ao incapaz. Né? E por isso há a penalidade, a área criminal vem funcionar junto a uma situação dessa. E a área criminal é uma das áreas que o senhor já atua há muito tempo, né, doutor? Sim, a gente atua nessa área e a gente entende que qualquer ato que esteja qualificado no Código Penal, evidentemente a pessoa vai responder por aquilo, as penalidades, né? E o cumprimento dessas penalidades. É o que não falta em muitas cadeias, viu, Denise? Doutor Ivon, quantos anos ligado à advocacia? Eu estou há 36 anos. 36 anos. O senhor está com quantos anos agora? 76. 76, firme e forte, trabalhando, atuando e ainda produzindo, entregando o seu melhor para o nosso dia a dia. É uma situação assim que eu fui beneficiado provavelmente pela forma de vida também que eu sempre levei, né? Então, eu tenho uma única filha, está um pouco distante, mora em São Paulo, mas eu exerço ainda com sabedoria as coisas que a minha idade me cobra, né? Então, tenho enfrentado a vida aí de uma forma bem agradável. Deus tem sido muito bom comigo. Que bom, que bênção. Né? O que o trabalho significa para o senhor? O trabalho é uma forma de... Se nós formos lá no início da era de Adão e Eva, nós vamos encontrar que o trabalho foi um castigo, né?
Eu considero o trabalho uma glória. Quem pode trabalhar, quem pode movimentar, quem pode caminhar, né? Quem pode pensar, quem pode... E hoje a gente verifica essa multiplicação de atividades profissionais. Até a própria informática veio fortalecer essa ideia. Quantos empregos novos não surgiram em função das descobertas, daquilo que a medicina também tem feito, né? As vantagens que a tecnologia tem trazido, né? Eu trabalho como uma condecoração. Eu acredito que todos que estejam trabalhando devem estar satisfeitos, né? Eu perguntei isso para o senhor justamente para também fazer essa relação com a sua idade, já na casa dos 70 anos ainda trabalhando, porque a gente também infelizmente observa muitas vezes, doutor Ivon, que com o passar do tempo a idade vai avançando e o mercado de trabalho vai excluindo muitas pessoas. As pessoas mesmo já, né, aposentadas que gostariam de poder continuar contribuindo, acabam sendo excluídas do mercado de trabalho. O que dizer para quem vive com essa realidade, o senhor que felizmente tem uma outra realidade, que ainda pode se tornar, né, produtivo e com saúde, no caso? Eu sou um abençoado. Eu digo que eu sou um abençoado porque eu levo a alegria da minha vida, não só pelas coisas bonitas que se vê na vida, mas principalmente em saber que eu ainda tenho disposição para o meu trabalho, né? Não sei se é devido à profissão, né, que me facilitou chegar a esse ponto, ainda trabalhando. Talvez se eu fosse um operário, se eu fosse um trabalhador, mão de obra mais forçada, talvez eu não chegaria nessa idade nas mesmas situações que eu me encontro. Mas eu estou assim não é porque eu sou folgado não, viu, Danilo? Eu cheguei até aqui porque tive também muito apoio, né? Muita condição para isso. E agora vivendo um novo desafio também, respondendo pela coordenação da Comissão do Direito do Idoso da OAB Blumenau. Queria que o senhor aproveitasse também esses minutinhos para trazer um pouquinho mais sobre o papel da própria comissão, a importância desse espaço dentro da OAB e, mais do que isso, também a entrega dessa comissão para a nossa cidade, para Blumenau. Pois é, a OAB é uma entidade extremamente séria, né? A OAB ela hoje participa dos grandes movimentos desse país, né? Está presente em várias situações e sempre voltado a todas as atividades, a todas as necessidades que a sociedade precisa. A criação no caso da Comissão do Direito do Idoso, né? Do Direito do Idoso foi em função exatamente do gravíssimo duplo, triplo crescimento da violência e que veio hoje na mídia, a gente verifica normalmente isso, e a OAB entendeu que teria que ter um conselho voltado a essa área. E a partir daí criou-se aqui em Blumenau, mas todo o estado de Santa Catarina, em todas as comarcas, tem o seu conselho, e a gente se sente honrado em poder dar uma atenção dentro daquilo que exige, que há necessidade, e o engrandecimento da própria, vamos dizer assim, da face que a OAB precisa demonstrar de que participa de tudo, não só no aspecto político, mas no aspecto de assistência, né? Sem ser assistencialismo, né? E nesse caso, né, contribuição para a cidade, um idoso que nos acompanha ou que tem, de repente, alguma dúvida, pode também manter contato com vocês? Seria esse também o papel? Sim, a comissão está de portas abertas. Nós temos a nossa sede muito bonita, ali na Rua dos Advogados, no bairro da Água Verde, sempre abertas as portas para que os idosos mais necessitados possam nos procurar, porque nem sempre a OAB tem a visão de chegar aonde que estão as pessoas mais necessitadas. Mas eles, sabedores de que nós existimos, passa a ser um local onde eles poderão se recorrer, né?
Doutor Ivon, eu venho do final de semana em que nós comemoramos os 90 anos da minha avó. Foi no Alto Vale do Itajaí, em Vital Ramos, depois de 2 anos, né, sem poder realmente ter a família reunida diante da pandemia. Nós pudemos esse ano com um pouco mais de segurança então comemorar os 90 anos da minha avó, a dona Marta Ventura Franzen. E foi uma festa linda e ao mesmo tempo uma festa assim de agradecimento. Agradecer por tudo que ela fez pela família, fez pelos filhos, pelos netos, bisnetos, tataranetos, e ao mesmo tempo de ver no rosto daquela jovem senhora de 90 anos, a dona Marta, quanta história de vida que tem para contar. Exemplo, né, também, né? Quanta história e quanto tempo a gente poderia ter a mais para poder ouvir toda essa história. Eu toquei nesse ponto porque eu gostaria que o senhor terminasse aqui para a gente agora essa nossa conversa de hoje com um recado, com uma mensagem, nessa igualdade e ao mesmo tempo oportunidade de ter sim as pessoas idosas, de respeitar as pessoas idosas e ao mesmo tempo de aprender também com as pessoas idosas nessa construção de valores. Qual seria o seu recado nesse momento que a gente está podendo finalizar a entrevista? Sem dúvida, eu creio que esse trabalho, por exemplo, essa colocação do seu trabalho como coordenadora também da área de comunicação, que dá essa oportunidade para que nós possamos estar aqui. Nós gostaríamos de lembrar a sociedade, né, de que um dia todos esses jovens, todos os adultos um dia serão velhos, né? E que assim seja, que bênção, né, poder viver. E que poderia ser dado toda uma situação de amparo desde já, não esperar chegar à velhice apenas, mas já indo conservando, né? Todo idoso sempre tem alguma coisa para ensinar. Isso não pode ser dispensado. Agora, é uma questão de obrigação, é uma questão de respeito, é uma questão de religiosidade até. Tem religiões que prevalecem a idade das pessoas, né, em função do conhecimento que eles absorvem. Então, que seja dado mais atenção e mais oportunidade. Não é questão de dar oportunidade de trabalho, não. É oportunidade de poder conservar como um ser humano, como um cidadão, uma cidadã. E a partir daí, trazer os benefícios que eles precisam e necessitam. Até porque essa questão de direito dos idosos vai muito além de uma vaga preferencial, um espaço na fila, um direito na fila, vai muito além desse olhar que a sociedade tem junto ao idoso, né? O idoso ganha 50% no ingresso de um teatro, de uma peça teatral. Isso não é um benefício, isso na verdade é apenas uma oportunidade que está se dando, não é? E muitas vezes as pessoas pensam assim, ele é idoso, ele tem direito, faça favor, pode passar aqui na minha frente. As coisas se resumem só a isso? Não, absolutamente que existem um aspecto social muito maior do que isso. E que nós saibamos, né, levar adiante essa jornada que nós recebemos de poder lutar pela boa qualidade de vida. Que beleza a senhora, sua avó, né? Isso, dona Marta. É um grande exemplo que poderia estar participando conosco, né? Nós poderíamos tê-la até como nossa amiga dentro da comissão e gostaríamos de convidá-la. Ela não mora aqui, ela mora em Vital Ramos, lá no Alto Vale. No Alto Vale, a família lá de cima do Alto Vale. Doutor Ivon, muito obrigada por estar conosco. Foi bom ouvi-lo, foi bom trazê-lo aqui para essa discussão, para esse mês, o Junho Violeta, mais uma vez colocando, é um mês que traz, infelizmente, à tona a realidade da violência contra a pessoa idosa, mas a gente quer aqui sim valorizar e ao mesmo tempo enaltecer a importância da construção de valores, a importância do respeito para toda a sociedade, né? Eu fico muito agradecido, em nome da OAB, nós agradecemos essa oportunidade de poder falarmos sobre um assunto tão importante e esperamos que desta caminhada possamos encontrar aí outros bons caminhos para soluções aos idosos e às idosas. É isso aí. Okay? Muito obrigada, tá? Muito obrigado, Zé.
Intervalo comercial chegando e na sequência a gente volta com mais um destaque aqui no nosso programa. A gente então segue com você, não saia daí, é rapidinho intervalo e na sequência tem muito mais o Nosso Mulheres. Eu volto já.